Beleza, galera? Um tempo atrás aí eu gravei um vídeo sobre a Miriam Leitão ter falado umas bobagens sobre a aposentadoria dos militares e tal. Vou deixar aí na descrição o link desse vídeo. E aí houveram alguns comentários aí no vídeo a respeito do que eu tinha falado lá. E teve duas pessoas aí que fizeram comentários a respeito que ela estava certa, vamos falar assim, concordando com a Miriam Leitão, dizendo que os militares não servem para nada e se referiram às fronteiras do nosso país, falando que a quantidade de droga que entra no Brasil, a quantidade de armas que entra no Brasil, ou seja, isso seria resultado da omissão dos militares na defesa das nossas fronteiras. Só que eu venho aqui para falar o seguinte, primeiro para discordar dessas duas pessoas aí e também esclarecer o porquê que eu estou discordando. O Brasil, só de fronteira terrestre, ele tem 17 mil quilômetros. 17 mil quilômetros terrestres. E a fronteira marítima, assim, que não é fronteira, mas a área marítima que o Brasil possui, é de 7.400 quilômetros. Beleza? Então, numa soma simples aí, temos 24 mil quilômetros de circunferência aqui em volta do Brasil, por onde podem entrar produtos, onde podem entrar drogas, onde podem entrar armas e etc. Então é humanamente impossível você fiscalizar 17 mil quilômetros de fronteiras terrestres e mais 7.400 quilômetros de fronteira marítima, vamos falar assim, para facilitar o entendimento. Então o que ocorre no país? O problema é interno, certo? Isso que eu estou falando aqui da fronteira terrestre, como se a pessoa entrasse só andando ali, né? A pessoa entra de carro, entra de paraquedas, voando, entra de tudo que você possa imaginar. Mas enfim, o problema não é a entrada desse material no país, o problema é as leis internas do país. Porque não adianta essa sensação tanto de forças armadas quanto das polícias federal, rodoviária federal, rodoviária estadual, polícia militar, polícia civil e etc. Não adianta eles terem essa sensação de enxugar gelo porque eles prendem e soltam. Óbvio que não vão conseguir prender todos. Vai ter gente que vai entrar pela fronteira do país com droga enfiada no brioco. Daí você vai passar a pessoa, todo mundo que passar na fronteira vai passar pelo raio-x? Não dá. É meio por amostragem. E como é que a polícia faz isso aí, as Forças Armadas fazem isso aí? Por informações, quando chega, quando não chega, é se utilizando da tal do tirocínio. Sabe o que é um tirocínio? É a experiência, tirocínio policial, que é a experiência dele. Então ele sabe que determinada pessoa que age, por exemplo, de determinada forma, pode ser que ela tenha alguma coisa de irregular com ela, e vai lá e procede à abordagem. E por que eu falo que o problema é interno? Primeiro, as nossas leis são uma bosta, a nossa lei de execução penal, que é pior ainda, e para finalizar, a interpretação que é dada à lei por muitos magistrados. Então, vejam essa notícia aqui. E só para dar um exemplo, tá? Ocorre diversas. Notícia publicada dia 13 de janeiro agora desse ano. Juiz vê ilegalidade em fiscalização e solta casal preso com arma e drogas. Casal foi abordado em veículo durante fiscalização de rotina em Itararé. Magistrado diz que a ação da polícia não tem significado jurídico, porque o casal estava num veículo, a polícia rodoviária parou, abordou aquele veículo para fazer uma abordagem de rotina. O que é abordagem de rotina? É o que eu acabei de falar da amostragem. Você não tem como parar todo mundo, então você vai parar algumas pessoas. E aí abordaram esse veículo. Na hora que me abre o porta-mala, lotado de droga, arma e etc. Fizeram o flagrante, prenderam o casal por descaminho e tráfico de drogas. Chegou lá, o juiz fala que a abordagem foi ilegal porque não teve a fundada suspeita prevista no artigo 240 do Código de Processo Penal. Que lá no 240 vai dizer o seguinte, que a polícia fará a abordagem quando houver fundada suspeita da pessoa ter praticado um ilícito, ou está praticando um ilícito, ou acabar de ter praticado um ilícito, enfim. Então, ele falou que esse negócio de abordagem de rotina não existe. Então, a polícia vai lá e prende os traficantes, e aí a justiça vai lá e solta. E o pior ainda, que eu recebi aqui no meu celular, eu vou dar uma lidinha só no final aqui da decisão do juiz,
que depois eu vou colocar a reportagem aqui no final do vídeo, na descrição também aí o link da reportagem inteira, beleza? E aí vocês dão uma assistida nessa reportagem aí esdrúxula. E aí vamos lá. O juiz falou aqui na decisão dele: conseguindo-se ainda no alvará de soltura, porque estava soltando os dois traficantes, que este juiz encontra-se à disposição dos presos para receber informações de eventual abuso de autoridade em relação às suas prisões, registro que deixa de realizar a audiência de custódia para só então conceder a liberdade aos acusados. Ou seja, foi uma audiência de custódia, já gravei vídeo aqui falando sobre a audiência de custódia. Então essa audiência foi realizada na audiência de custódia, foram soltos e ainda o juiz se colocou à disposição dos presos para que eles desabafem aí, falem se houve algum abuso de autoridade policial ou não. Então, não adianta você colocar um muro cercando o Brasil inteiro e o mar brasileiro e na hora que o traficante chega aqui, acontece isso. Uma interpretação totalmente equivocada da nossa lei penal, da lei processual penal aqui no caso. Então não adianta, o que tem que mudar? Primeiro, a cabeça do povo. Para que a cabeça do povo? Para eleger pessoas boas para o nosso legislativo. Para quê? Para o nosso legislativo fazer leis boas para o nosso legislativo. E aí mudando a cabeça das pessoas, passarão para concursos como esse, de uma responsabilidade imensa que é a magistratura, com uma cabeça que jamais faria uma interpretação dessa. Certo? Então como é que você quer acabar com o tráfico de drogas, o tráfico de armas, se acontece isso? Então, enquanto o crime compensar, haverá traficantes de armas, de drogas, enfim. Para acabar com a entrada, por exemplo, de drogas no país, o que tem que acontecer? Tem que deixar de ser lucrativo. Tem que deixar de valer a pena para o bandido. Como é que a Indonésia lá está acabando com o tráfico de drogas no país? O nego entra com droga lá e eles matam. Aí o traficante vai preferir entrar lá e arriscar morrer ou vai para outro lugar? Porque daí o traficantão vai lá na área de fronteira, coloca lá uns mula, palhaço lá para ganhar, paga 2.000 conto pro cara entrar com a droga, o cara vai entrando. Quando é preso, né, se não pegar uma múmia dessa aqui que soltou esse casal, se pegar um juiz aí que prenda, que siga a lei, mesmo assim a nossa lei é frágil, vai lá e solta. Certo? E aí, dentre muitas lambanças que a Dilma fez, ela também sancionou uma lei em 8 de março de 2016, que é a lei conhecida como a Lei da Primeira Infância, é a Lei 13.257 de 8 de março de 2016. E há um tempo atrás aí, o ministro do STJ soltou uma mulher que estava entrando com droga dentro de um presídio para levar para o marido que estava preso. Ela foi presa por tráfico de drogas e por ela ter um filho, se eu não me engano, de 2 anos, o juiz soltou, mandou soltar ela. Ela foi para prisão domiciliar se utilizando como fundamento essa lei da primeira infância, que a criança não é culpada de ter a mãe que tem, então, mesmo a mãe sendo uma criminosa, ela não precisa pagar, não precisa ficar presa. É mais importante você ficar lá junto com o seu filho. E aí coloca a mãe junto com o filho e ela vai continuar traficando, vai tentar entrar no presídio outras vezes, e aí pode conseguir. Se for pega, é solta de novo, e aí fica nessa lambança, nessa enxugação de gelo. Então, já falei o que temos que fazer aqui para resolver o problema da criminalidade. Não resolver, mas pelo menos diminuir. Beleza? Forte abraço. As decisões de um juiz federal de Itapeva estão causando polêmica. Ele questiona a validade de abordagens policiais. E mesmo quando a polícia prende suspeitos com armas e drogas, por exemplo, o juiz manda soltar. Armas, munições, drogas, anabolizantes. Tudo isso foi apreendido durante uma blitz da Polícia Militar Rodoviária na SP-281 em Itararé. O material estava no porta-malas de um carro. O casal, que estava no veículo, foi levado à Delegacia Federal de Sorocaba e preso por contrabando e descaminho. Mas para esse juiz, quem errou foi a polícia. Edevaldo de Medeiros é juiz federal em Itapeva e mandou soltar o casal porque entendeu que a ação da polícia foi irregular. Para ele, abordagens policiais só podem ser feitas se houver suspeita de crime e não durante uma fiscalização de rotina. Ela é ilegal porque o Código de Processo Penal, no artigo 240, determina que só seja feita busca pessoal a partir de uma suspeita fundada da polícia. A pessoa que
vai ser investigada, ela tem que ter sido denunciada, tem que haver algum indício, a polícia tem que ter alguma denúncia de que a pessoa tenha cometido ou participado de algum ilícito. O casal foi solto e agora para a justiça é como se o flagrante nunca tivesse existido, já que o juiz considerou a ação irregular. E não é a primeira vez que isso acontece na região de Itapeva. A Procuradoria do Ministério Público Federal aqui de Itapeva já recorreu de outras decisões parecidas tomadas pelo mesmo juiz. No ano passado, ele anulou a prisão de um rapaz que transportava remédios que têm a venda proibida no Brasil. Também no ano passado, o juiz mandou soltar um rapaz que estava passando notas falsas no comércio de Tararé, uma cidade vizinha a Itapeva, porque, segundo o juiz, a prisão feita por guardas municipais foi ilegal. Os recursos ainda não foram julgados e o procurador deve recorrer da mais recente decisão do juiz federal, publicada essa semana. Ao longo de tantas tramitações de recursos, que demoram muito tramitando em primeiro grau aqui no próprio juízo, até serem encaminhados para o tribunal, até serem apreciados pelo tribunal, isso realmente promove a impunidade pela consumação da prescrição. Para o procurador, as decisões podem atrapalhar o trabalho da polícia. E a polícia faz um trabalho de inteligência, mapeando rotas de que os crimes acontecem, locais, horários. Então, com base em todos esses dados que eles amealham dia a dia, eles conseguem ter essas razões, essas suspeitas que legitimam essas abordagens. Mas o juiz acredita que o trabalho da polícia é que às vezes não está correto. Para o juiz, pouco importa se ela prendeu alguém ou não com material ilícito, porque a conduta do Estado, do agente do Estado, deve se dar em conformidade com a lei. Se ele age fora da lei, para o juiz é o que basta.